Olá, eu sou o Henrique Zanotto e esse é o Vá para a Corrida. Chegamos com mais um episódio. Muito obrigado pela sua companhia. Aqui o objetivo do nosso programa é levar informações do mundo das corridas, principalmente as que acontecem aqui na região da Grande Florianópolis, no nosso estado, e trazendo histórias de pessoas que também são apaixonadas por esse esporte tão encantador e tão sociável, né? As pessoas vão, fazem amizade, se divertem e democrático, né? Para todos os públicos e todas as idades. E hoje estou recebendo aqui no nosso Vá para a Corrida o Geraldo Prota, que criou um sistema online que reúne informações de todas as corridas no Brasil, corridas internacionais, dos seus participantes com dados oficiais. O Geraldo vai trazer ao longo desse episódio mais detalhes pra gente dessa iniciativa, como esse sistema auxilia organizadores, auxilia corredores e todos os públicos envolvidos com o mundo da corrida. Geraldo, muito obrigado por ter vindo até os nossos estúdios aqui do Grupo ND. E primeiro quero saber da sua paixão pela corrida, Geraldo. Antes da gente falar dessa nova plataforma, como que você se encantou pela corrida? Henrique, primeiro, obrigado pelo convite. É muito legal estar numa empresa que vive a corrida também. Eu sei que aqui dentro muita gente é apaixonada pela corrida. Já tive o prazer de correr com muitos de vocês. E isso é muito legal, estar num ambiente tão vivo do esporte, né? Então isso é muito legal. Obrigado mais uma vez pelo convite. É um prazer estar aqui. A corrida começou muito cedo para mim. Eu comecei correndo num projeto de atletismo na infância. Eu nasci paulista, eu digo que eu nasci paulista porque eu moro em Florianópolis desde de 92. E eu participei de escolinha da prefeitura no interior de São Paulo, onde conheci a pista de atletismo e foi uma pequena paixão da infância. Quando eu vim para cá, tive a oportunidade de correr pela prefeitura de Florianópolis, nos joguinhos, né? Pela Fundação Municipal de Esportes. Já foi uma renovação da paixão. Na faculdade também, até que um amigo me convidou, vamos correr na rua? Eu falei, mas como assim? Ele falou, correr na rua. Eu falei, cara, eu nunca corri mais de 1 quilômetro, né? Minha prova era 400 metros. E aí é perigoso esse negócio, porque daí a gente vai, né? Como você me falou, a gente é picado por um bichinho e já lá no começo dos anos 2000, comecei a experimentar a corrida na rua, ainda como um treino. Demorou algum tempo para eu fazer uma prova, foi bem gradativo. Comecei a fazer as provinhas pequenas, até em 2016 fiz minha primeira maratona. Fiz fora do Brasil, foi uma prova marcante para mim, mas desde então a corrida está muito dentro da minha vida, a ponto de começar a virar um hobby um pouco mais profundo e virar trabalho. Mas a corrida começou na infância, né? Eu trago, claro, bem gradativamente, mas ela faz parte da minha vida já há bastante tempo. Veio lá do atletismo, ainda ali adolescente, e agora vira algo profissional. Exato. E quando acontece a mudança, Geraldo? A partir de que momento que você vê que essa paixão pelo esporte, pela corrida, estava também disponível para ser a sua profissão? Eu sempre trabalhei na comunicação ligado à tecnologia. E foi 2016 mesmo, pouco tempo depois da minha primeira maratona, eu vi que eu estava muito dentro da corrida e pensei, não, vou dar um tempo de assessoria, vou dar um tempo, né, parar um pouquinho. E na época até minha esposa, que era minha namorada, falou, não para de correr porque te faz bem. Ela sabia o quanto me fazia bem, né? E aí eu parei um pouco de treinar com equipe e criei um Instagram, uma conta de Instagram, para eu repostar foto dos outros, para estar informado e para me motivar. Mas algo informal. Totalmente informal. Eu não aparecia, eu só divulgava eventos, era algo para me motivar, eu fiz para mim, né? E nisso, até uma coisa que eu não falo muito, mas eu criei o Floripa Roadrunners, que é um canal dentro do Instagram, inspirado no New York Roadrunners, que é uma instituição que me inspira muito. E comecei a publicar aí logo, sendo da comunicação, começou a chamar atenção, né? Empresas começam a chamar para uma parceria, um organizador, uma loja, uma marca, e a coisa começou a tomar corpo, ainda como hobby, durante bastante tempo, como uma brincadeira gostosa de fazer e estar no meio da corrida. E as coisas começaram a mudar porque as pessoas começaram, né? As empresas começaram a oferecer uma inscrição, uma parceria, uma remuneração, e a coisa começou a tomar corpo e eu, peraí, né? Não vou ficar levando como hobby para sempre. Dá para fazer uma coisa mais bacana. Mas a tua profissão antes já conciliava um pouco disso, né? Da comunicação. Eu trazia bastante bagagem da comunicação e da tecnologia também. Mas ainda levava em paralelo. Com as mudanças de pandemia e tudo mais, tudo mudou. E aí veio a ideia de falar, por que não tornar isso uma coisa um pouco mais
palpável ali, uma estruturada. E comecei a fazer um calendário online. E aí um dia alguém falou para mim, uma pessoa bem importante aí no mercado, falou para mim, por que você não tira o Floripa e toma o Brasil, né? Porque o que você tá fazendo é legal e tem espaço para fazer no Brasil. E aí começou a ideia de criar o Roadrunners, um calendário nacional de corridas. Ainda muito amadoramente fazendo, eu mesmo desenvolvendo, uma coisa muito simples, até que surgiram 2 empresários, também ligados ao esporte, que a gente começou a desenvolver uma coisa um pouco maior. E o Roadrunners se tornou o Runner Hub, né? Que é hoje uma empresa que tem alguns projetos ligados à corrida, todos tecnológicos. Então hoje a gente tem um desenvolvimento próprio, tudo que a gente faz é desenvolvimento próprio, é a própria equipe que desenvolve. Inclusive o Open Results é um software nosso, né? É um site, mas é um software nosso registrado. Então tudo começou a crescer, né? E a gente vem crescendo desde então. A empresa está registrada desde 2022 e a gente vem crescendo aí uma média de 100% ao ano na nossa base de informação. Então é bastante coisa. Bom, para você que está assistindo o nosso Vá para a Corrida hoje com o Geraldo Prota, a gente está então com o site aberto aqui, porque o Geraldo vai contar para a gente, em resumo, de que maneira funciona, como que esses dados são inseridos e como as pessoas que correm podem ter acesso a eles, então, Geraldo. A gente se baseia muito no que você falou, né? Do esporte, a corrida é sim acessível. É óbvio que a gente brinca muito, né? Que é acessível até certo ponto, porque depois você se apaixona e quer gastar com corridas, com viagens, com tênis e tudo mais. Mas sim, é um esporte acessível, é um esporte popular, é um esporte que a gente brinca que é coletivo individual, né? É um esporte que a gente faz pra gente, mas ele é muito coletivo, né? Você mesmo falou da quantidade de amizades que a gente faz correndo, da quantidade eu brinco muito que a gente fala de muitas histórias, né? Eu conheço muitas histórias diferentes sobre o porquê alguém corre. Desde uma superação, saúde, família, estética, o que seja. Muitos motivos. Então é sim muito, muito abrangente. E a gente resolveu criar uma plataforma onde todas essas pessoas diferentes podem ter uma informação centralizada e fácil, né? A gente fala que a gente construiu pra gente. O que a gente tá fazendo, a gente construiu pra gente como corredor. Toda a nossa equipe corre, né? Inclusive, de vez em quando corre junto na prova. Esse final de semana a gente correu uma boa parte junto. E a gente tem informações centralizadas para facilitar. Ou seja, um calendário unificado, né? Independente de onde é o organizador, se ele tem site próprio, se ele só tem a venda através de uma etiqueteira, né? De um site de inscrições, a gente reúne essas informações num lugar só. E esse é o Roadrunners, né? Então, para quem quiser visitar ou até criar o seu perfil, posso falar um pouco mais sobre o perfil, o roadrunners.run é uma plataforma onde você fica sabendo de todos os eventos que estão rolando. E aí você pode filtrar por estado, né? Você pode filtrar por data, por tipo de prova, por distância. Ou, vou dar um exemplo, eu quero correr uma prova de 5 km, mas só daqui 3 meses. Você vai lá e filtra a faixa de época que você quer fazer. Você tem como filtrar ali várias informações, e isso a gente está progredindo a cada dia. Por exemplo, eu quero só correr provas, eu quero visualizar provas que também tenham corrida kids, porque eu quero levar meu filho. A gente tem um filtro que mostra só as provas que tem corrida kids também, entre outras coisas, né? Então tem inúmeras funcionalidades ali de filtro que a gente está crescendo a cada dia surge uma ideia nova, e você tem como selecionar exatamente aquilo que você procura dentro do seu objetivo, né? Vou fazer uma viagem, quero saber se lá no meu destino, do dia que eu vou estar lá, vai ter uma corrida para eu participar, se eu levo um par de tênis ou não. Então tem como filtrar. E ali também a gente tem, por exemplo, cupons, né? Então, se você quer um cupom, você procura, vai ter eventos cadastrados ali com cupom de desconto, você vai pegar o cupom e vai acessar o site de inscrição, que a gente redireciona diretamente para o site de inscrição, a gente não faz venda de inscrição, e você vai lá e faz a sua inscrição com desconto, por exemplo. Em paralelo a isso, a gente tem o Open Results, que é a ferramenta de resultados, que é um grande repositório de resultados. A gente não faz cronometragem, a gente não valida resultados, a gente reúne eles num lugar só. Então, era uma dificuldade minha, dos nossos colegas, eu já corri tantas provas, mas onde está isso? Onde estão essas informações? Como eu vou comprovar isso? Bom, geralmente tem as medalhas. Tem as medalhas, mas a medalha não tem a comprovação de quando foi. Tem medalha que não tem nem data. Tem medalha que não tem nada. Você perdeu a medalha, tem medalha que estraga. Onde que tá? Né? Eu não posso mostrar a medalha para um amigo meu que mora fora do país, né? Então, onde que estão isso? Mas eu tenho aplicativos que registram pelo meu relógio, né?
Mas ali é o seu registro, não é o registro oficial, você não está numa lista oficial de resultado oficial mesmo. Então a gente está fazendo essa captação das informações e reunindo num lugar só. Só que isso trouxe vantagens não só para os corredores, né? De eu poder ter o meu histórico de atividades, mas também para os organizadores poderem divulgar os eventos dele, tanto no Roadrunners, né, como calendário, como também o pós-evento, divulgar num lugar centralizado, estável. A gente tem uma estrutura de dados, de técnica muito forte. Por exemplo, os cronometradores têm muito problema, por exemplo, depois de uma prova grande, é muita gente acessando um site num período muito pequeno de tempo. Muitos sites saem do ar, ficam lentos, e a gente tem uma estrutura muito robusta para isso. Então, a gente aguenta, né, um volume muito grande de acessos num período pequeno de tempo. Então, a gente aguenta muita gente acessando os resultados ali. Então, é uma das vantagens para o cronometrador, para o organizador, o resultado dele estar online, né? E também muitos cronometradores acabam não deixando o resultado online por muito tempo. Você vai ver o teu histórico lá, a empresa já tirou do ar o teu resultado do ano passado, retrasado, já não está mais. A gente vem colocando cada vez mais. A gente está usando 80% da nossa energia para captar novas informações futuras, resultados e calendário, e 20% direcionado a captar resultados antigos. Então, a gente está construindo a nossa base de dados também de trás para frente, quer dizer, de frente para trás, né? Captando resultados de 2022, 2021, 2020, 2019. O histórico de todos os corredores. O nosso objetivo é voltar até quando se começou a fazer cronometragem digital, né? Para a gente ter toda a informação que a gente pode. Se a pessoa tem 60 anos, ela corre desde jovem, ela vai ter ali o seu histórico o mais completo possível. Porque ali eu consigo, então, ter acesso aos corredores de elite, eu tenho curiosidade, eu acompanho um corredor X, eu quero ver quais as provas que ele já correu, quais os tempos que ele fez nessa prova. Exato. Eu tenho esse acesso liberado. Tem, exato. Para acompanhar como fã ou um organizador que precisa validar uma informação, os treinadores, o próprio atleta para ver os concorrentes. E a gente fez isso. Hoje você pode entrar no Roadrunners e criar o seu próprio perfil, onde você vai listar ali os resultados, né? A gente vai listar para você os resultados pelo teu nome, resultados de provas que você já fez, né? E também você pode marcar os eventos que você deseja participar e tornar eles públicos para os teus amigos olharem o teu perfil e saberem que provas você quer correr, para saber se inscrevem também, né? Vira e mexe, algum amigo me pergunta, você vai correr tal prova? Não, tá lá no meu calendário, é só entrar que tá lá as provas que eu vou correr, né, ou que eu desejo correr, você pode marcar ali as provas que eu quero ir, fica só para você. As provas estou inscrito, ele fica público para os outros usuários verem. E você falou ali de acompanhar. A gente criou essa funcionalidade de seguir. Ela ainda está em desenvolvimento, é uma coisa muito nova, mas a ideia é isso. Eu quero acompanhar o Henrique Zanotto, o andar das atividades dele, as atividades que ele faz, os tempos dele. Eu vou seguir e eu vou ter uma timeline onde vai me mostrar ali quando ele fizer uma prova, vai me notificar para eu poder acompanhar. Então vai ter muito isso. Que é uma coisa que falta na corrida, né? A criação de ídolos, por exemplo. A gente não tem pessoas que a gente segue na corrida. A gente tem no futebol e outros esportes, mas na corrida não. Esse é um objetivo de mostrar pessoas, né? Pra gente seguir as pessoas regionalmente ou nacionalmente. E até, Geraldo, para explicar bem, a pessoa que está nos acompanhando agora, ela pensa, bom, mas eu tenho aplicativos, por exemplo, o Strava, né, um dos mais populares. O que esse sistema traz diferente do Strava? Você mencionou antes que é a questão dos dados oficiais, Isso. Mas ele fornece outras informações também, né? Isso, um Strava ou qualquer outra plataforma, inclusive o Strava é nosso parceiro, a gente tem integração com o Strava, é outra finalidade, é para o meu dia a dia, né? É para registrar a minha atividade física, não só corrida, diversas modalidades. E a nossa plataforma não substitui em nenhum momento o Strava, muito pelo contrário, a gente trabalha em paralelo, né? O Strava, eu imputo os meus dados, né? Então é o meu celular, o meu relógio, que eu forneço os dados do que eu estou fazendo, né? Publico ou não, coloco fotos ou não. Na nossa plataforma é o contrário. Você diz quem você é e nós informamos o que você fez através da nossa captação de dados. Então você entra lá, eu sou Henrique Zanotto, e a gente vai dizer, olha Henrique, a gente tem X provas tuas, os teus tempos oficiais foram esses, se você quiser adicionar no seu perfil para ficar público, tá aqui a ferramenta. Então, a gente insere. E com isso a gente gera outros dados e estatísticas que não são as estatísticas geradas por um relógio. São as estatísticas oficiais, né? São os tempos, né? Os tempos oficiais, né? Que é o que vale, na verdade, são os tempos oficiais de cronometragem. Então, seja para um atleta amador ou seja para um atleta profissional, o que vale é o tempo oficial da cronometragem. Inclusive, a gente tem informação nas provas se é uma prova oficial, se ela é aferida ou não, se ela tem selos das federações regionais, nacionais ou mundiais, né? Então, a gente tem as provas que tem o selo da CBAT, que é a Confederação Brasileira de Atletismo, ou da World Athletics, que é a
Federação Mundial, né? Então a gente mostra quais as provas que têm esses selos. Caso um atleta queira ter seu índice validado ou coisa assim. E isso também está nos dando outras métricas, né? Informações regionais, saber onde se corre mais rápido, em que idade é mais rápida nessa região ou naquela região. A gente tem como cruzar muita informação, muita mesmo. E isso tudo, até a pergunta que você fez, com isso a gente criou um BI, né? Que é um Business Intelligence, que é voltado para o organizador, que é um painel onde o organizador tem acesso a dados sobre a prova dele que ele nem imaginava, porque a gente cruza dados muito mais complexos para ele, fornece um painel de informações onde ele pode avaliar e até prever próximos eventos para ele direcionar ações, saber onde ele gastou de mais ou onde ele gastou de menos, onde ele precisava ter mais atenção ou onde ele pode ampliar o negócio dele para fomentar. A gente quer eventos cada vez melhores e maiores, né? Então, é para profissionalizar o mercado, é para trazer informação e ferramentas úteis, práticas, né? Tanto para o organizador, para o atleta, para o cronometrador. E a gente sempre dá os créditos, né? O organizador, a gente vai tentar montar sempre a página do organizador para ter todo o portfólio de evento dele. O cronometrador também ter um portfólio, até para gerar novos negócios, né? Um organizador precisa contratar um cronometrador. Ele vai lá ver, pô, que provas esse cronometrador faz? Pô, que bacana, tá tudo aqui, tá organizado. Então, a gente quer promover negócios, né? A gente quer realmente ser um hub de informação não só para o corredor, mas também para as empresas vinculadas ao setor. Mas para o corredor tem muita coisa para brincar. E ideias surgem todos os dias, né? A gente está todo dia colocando uma funcionalidade nova. Essa parte de interação social mesmo é muito legal, né? Tá começando ainda, mas é uma parte muito legal. Cupons de desconto, a gente tem como colocar cupons de desconto, a gente já tem ferramentas específicas para influenciadores utilizarem a ferramenta e monetizarem em cima através da ferramenta. A gente está montando uma plataforma, a questão de notícias, que é uma ferramenta para a imprensa, né? É útil para a imprensa, para buscar informações, para divulgar informações e também para o usuário, que colhe essa informação, né, como consumidor final. Porque daí essa novidade das informações, das notícias, funcionaria no mesmo esquema, ele também pegaria informações produzidas por sites específicos, por canais, por portais e trazer esse conteúdo todo dentro da plataforma. Como um agregador de notícias e também como uma ferramenta para as assessorias de comunicação, né? Muitas vezes nos jornalistas são assessoria de comunicação dos eventos, das marcas, e elas podem inserir no sistema, por vontade própria, inserir no sistema, vai ter um canal para elas, inserir a informação e já ser um atalho para a imprensa poder colher aquilo, como um release de prova, um release de um novo produto, qualquer tipo de campanha que está sendo feita, ou informações atualizadas sobre um evento. Então, a própria assessoria de imprensa pode subir as informações ali e um veículo de imprensa se utilizar daquilo para coletar informações, né? Uma redação de um veículo de notícias, por exemplo, pode ter aquilo ali como uma fonte sempre atualizada de informações sobre a modalidade. Geraldo Prota, você mencionou antes da questão dos organizadores, ainda dos acessos, que eles têm as informações detalhadas, os dados. Por exemplo, algo que eu ouço, pelo menos nesses 3 anos que eu participo das corridas, a Maratona Internacional de Florianópolis, que é uma prova que os atletas procuram participar porque ela é ideal para bater o CRP, para fazer as suas corridas mais rápidas. E até então o que eu ouvia falar, porque o trajeto favorece, porque ele é plano. Então, corredores de todo o Brasil vêm participar dessa prova. Eu tenho essa informação detalhada também ali que comprova isso? Tem. A gente tem uma parte de rankings onde a gente consegue mensurar as provas mais rápidas. E ela tem várias métricas. É bem complexo isso de dizer qual prova é mais rápida. A gente estava até numa reunião hoje de manhã falando sobre isso. Por exemplo, eu tenho 3 provas mais rápidas no Brasil, dependendo da métrica que eu utilizar. Depende de para quem ela é mais rápida. Para a elite, para o patrocinador ou para o corredor amador? Para o patrocinador, Rio de Janeiro é a prova mais rápida. Por quê? Porque sempre a elite mais forte é levada para lá. Então, obviamente, os tempos mais fortes vão ser lá. Um número maior de competidores de elite, tu diz? Não. Os melhores mesmo, né? Tá. Internacionais, vêm buscar, até por causa da premiação e tudo mais. Então, os mais rápidos profissionais, às vezes, nem vêm para Floripa, nem vêm para Porto Alegre, né? Então, eles estão lá por causa de premiação, por causa de mídia e tudo mais. Então, lá acaba sendo mais rápido, mesmo não sendo o percurso mais rápido. Se você for falar em prova plana, Porto Alegre, né? É uma prova mais plana ainda do que Florianópolis. Por quê? Ela é mais plana, ela também
é realizada numa época do ano que é frio, isso é bom para tempos, né, de corrida. Então, para a elite, que não é a elite tão alta como a de uma prova do Rio de Janeiro, ela acaba sendo melhor. Então, a média da elite de Porto Alegre acaba sendo mais rápida. A média entre os atletas de elite. Agora, se você for falar para o público, nós amadores, meros mortais, né, que sonhamos em ter um tempo bom numa maratona, Florianópolis é melhor. Porque aí o que a gente faz? A gente pega a média de tempo de conclusão entre os amadores. E a gente faz um recorte ali na média. E essa média, tanto Florianópolis, Porto Alegre, Rio de Janeiro, a média de Florianópolis entre os amadores é mais rápida. Então, se você for um amador, né, e quer um índice bom, um tempo bom, a gente fala, para se classificar para a Maratona de Boston ou só para um recorde pessoal, em tese, Florianópolis é a mais rápida, né? Então, existem várias formas da gente dizer qual é a prova mais rápida. Eu sou suspeito para falar sobre a prova de Florianópolis, porque eu sou apaixonado por ela, mas sim, ela é, nesse quesito, sim, para os amadores é a prova mais rápida do Brasil, pelo percurso e também pela temperatura, né? É uma temperatura muito boa, a época que ela é realizada, sempre é uma temperatura muito agradável. E, diga-se de passagem, é a mais bonita de todas, né? E Florianópolis hoje, porque é um papo que eu já bati aqui também, da quantidade de provas que nós estamos esse ano, que já superou de 2023, levando Florianópolis hoje é a capital com o maior número de provas no Brasil? Eu não tenho esse dado, até posso levantar para você. Sim, é uma das cidades do Brasil com o maior número de provas. É difícil superar São Paulo, né? São Paulo é fora da casinha, né? Às vezes a gente tem aqui, a gente sabe, né, de opiniões diversas que a gente tem aqui, às vezes a gente tem 3 até 4 provas no final de semana. São Paulo a gente já chegou a ter quase 100 provas no final de semana. É algo fora da casinha. Claro, não é sempre. Em média tem ali entre 20, né? Mas a gente já chegou a registrar num final de semana, de sexta à noite até domingo à tarde, quase 100 provas na Grande São Paulo. Então, é muita prova, né? É muita corrida. E tem público para tudo. E o duro é imaginar que tem público para tudo isso. Até falando um pouco sobre números, a gente vem crescendo a nossa base de informação 100% ao ano, desde 2022. E a gente está chegando agora, a gente nem terminou 2024 ainda, a nossa base já está chegando a 1,5 milhão de resultados. Resultado é cada vez que um corredor passa por uma linha de chegada. Não tem nada a ver com o número de inscritos que o organizador diz, porque às vezes o número de inscritos é maior do que o concluinte, né? E a gente leva em consideração quem terminou a prova. Não adianta ter 1 milhão de inscritos e 100 pessoas terminaram a prova, né? Então, a gente está chegando a uma base de 1,5 milhão de resultados só no Brasil, né? Então, pessoas passando pela linha de chegada. É bastante gente. Só que esse nosso número vem crescendo muito, né? Como eu falei, 100% ao ano, né? Desde 2022. Então, é um número muito crescente. De 2023 para 2024, falando um pouco sobre números, o grande crescimento que está havendo esse grande boom no ambiente da corrida, a gente teve um crescimento... as pessoas perguntaram, teve muitas provas novas? Houveram, né? Muitas provas novas. Teve um crescimento aí em torno de 25% no número de eventos. Mas houve, em média, um crescimento de 45% no número de participantes dos eventos. Então, mesmo os eventos que já existiam cresceram bastante, né? Então, o crescimento foi muito maior no número de pessoas do que no número de eventos. Então, o número vem crescendo bastante. Ô Geraldo, e como funciona essa parceria, ou até se você pode contar pra gente como foi no início, junto com essas empresas que cronometram as provas, porque eles são fundamentais para abastecer justamente o sistema para que ele possa operar e funcionar dessa maneira. E nós, não sei se nós temos tantas empresas que realizam isso, né? Porque cada prova que você faz, você já vai olhar no chip, quem é que vai me fornecer o resultado para eu saber assim que eu terminar a prova. Quantas empresas que estão hoje nessa parceria e como é que foi essa conversa inicial com eles? Na verdade, a gente começou o sistema muito intuitivamente. A coisa foi crescendo. E até a gente teve um gargalo de conversa com eles no começo, até eles entenderem o que era a ferramenta, né? Opa, peraí, mas minhas informações vão ficar disponíveis no teu site e tal. Até eles entenderem que a gente está sendo uma vitrine do trabalho deles. Não seria um concorrente, né? Não, muito pelo contrário. A gente tá valorizando o trabalho que eles fazem, dando suporte técnico. Inclusive, hoje a gente é procurado por muitas empresas de cronometragem de médio porte, que para eles o custo de um servidor online para deixar as informações
acessíveis, aguentar o tranco de acessos, de muitos acessos em pouco tempo. Vem requisitar se eles não podem colocar os dados deles direto no nosso site, no nosso sistema, e não precisar ter um site online. Porque o contrato deles com o organizador a gente precisa disponibilizar online. Mas não necessariamente precisa ser no site deles, pode ser direto com a gente. E a gente dá esse suporte gratuito pro cronometrador. Então, a gente tem APIs de integração, né, falando um pouco mais tecnicamente, mas são sistemas que se integram ao sistema dos cronometradores, onde ele pode enviar em tempo real, inclusive, né? Durante a prova, ele pode enviar para a gente gente tem como exibir os resultados. E a gente faz questão sempre de vincular o link do site, quem é o autor, né, quem é a empresa que faz a cronometragem. E você falou ali do número de cronometradores. A gente tem muitos cronometradores no Brasil. De médio e pequeno porte, o grande volume. Mas grandes são poucos. Mas posso dizer que os... Com o nosso mercado regional aqui de estado, Grande Florianópolis. Os mais relevantes já são nossos parceiros, né? Inclusive, alguns nos procuraram para parceria. Os mais relevantes são nossos parceiros. A gente já tem uma integração, né? Então, e o nosso objetivo é fomentar negócio para eles, né? A gente ser uma ferramenta para melhorar o negócio deles. Cruzando informação, não só a informação que eles nos passam dos resultados, mas a gente poder dar métricas, estatísticas de retorno a eles para poder também fomentar o negócio deles. A gente precisa que eles cresçam, né? Eu preciso que o cronometrador tenha mais eficiência, que ele tenha mais mercado, que ele cresça, que ele invista em tecnologia, para a gente poder ter esse mercado cada vez mais aquecido e mais profissionalizado. Mas ali são mais dados, não tem questão de fotos, né? Isso não insere ali, né? A gente tem, inclusive está em teste, uma integração com plataformas de fotografia, onde você vai olhar o seu resultado e já vai ter o link para as suas fotos na corrida, né? Porque como a gente já sabe o seu nome, o seu número de peito, que prova que você fez, eu já tenho como achar as suas fotos nas plataformas de corrida. Então você vai procurar ali o seu resultado, acabou de fazer uma prova, olha o seu resultado, já vai ter o link para as suas fotos. E ali é mais fácil do que no site da empresa de fotografia para localizar. Mas as fotos são pelas empresas de fotografia. A gente não faz esse trabalho. Bom, citamos então as parcerias, né, com as empresas que fazem a cronometragem das provas. Falamos de como os organizadores também ganham com esse acesso direto à informação para melhorar, aperfeiçoar a cada edição as suas provas. Para os atletas, então, fenomenal, né? Porque você tem todos os resultados. Por exemplo, hoje aqui, antes dessa entrevista, o Geraldo me mostrou todas as provas, algumas que eu nem lembrava, mas ali estão esses dados e eu posso buscar a qualquer instante e, como você mencionou antes, né? Mostrar para meus colegas, meus conhecidos, olha, essas provas eu fiz, esse foi meu tempo. Aberto para todo o público, né? A brincadeira começou quando a gente começou a desenvolver, e eu já corro há bastante tempo, e algumas pessoas perguntaram para mim, mas quantas corridas você já fez? E eu falei, eu não sei. E aí eu tive que ir lá contar medalha, olhar no meu Strava, olhar no Garmin e não achava todas. E eu falei, caramba, eu não tenho história. A minha história na corrida é um negócio que eu gosto tanto, né? Que eu participo sempre e eu não faço ideia de quantas corridas eu já fiz ou, né? Eu vou ter que catalogar isso numa planilha, né? É arcaico isso. Eu pensei, por que não a gente ter um lugar onde a gente possa ter a nossa história? Seja para mostrar para o outro ou para ter pra gente, a gente quer lembrar do que a gente fez, até porque cada evento desse é uma história, né? Eu tenho vários eventos desses que eu viajei ou que eu participei que me trazem tantas memórias boas, e ter isso listado ali me ajuda, né? Inclusive para mostrar para alguém, pô, olha só quantas provas eu já fiz, né? E talvez analisar a tua evolução, pô, naquela época que eu não corria tão bem, ou naquela época que eu era mais jovem, né? Então você tem a tua história ali. Pegar as edições anteriores, olha, ano passado fiz esse tempo, agora esse ano fiz esse, comparar, né? Tem isso também como traçar esse perfil só da prova específica. Tem, inclusive no perfil, quem quiser criar o seu próprio perfil ali, a gente faz até a captação e mostra os teus melhores tempos. Qual é o teu melhor tempo numa prova de 5 km, numa prova de 10 km, quais provas você já fez. A gente tem os badges ali, né, que vão mostrando quantas provas cada um já... os tipos de prova que você já fez, como medalhinhas, né, que etapas, né, como uma gamificação, que tipo de prova você já fez. E todo dia surgem ideias novas pra gente criar brincadeiras assim e ser mais interativo. Você falou sobre ter história. A gente acredita muito na ideia de que a tua história é tua. A tua história é a tua história. Então você tem direito de ter isso reunido em algum lugar. E a gente não tinha até então a minha história na corrida. Tá num site que já saiu do ar, um cronometrador que eu não sei onde ele botou o resultado e se perdeu.
E história é uma coisa tão preciosa, né? Assim como a fotografia, história é uma coisa tão preciosa. Em paralelo a isso, eu até brinco, né? Eu tenho história de fotografias, como uma empresa de fotografia de corrida, que a minha história tá ali. Eu acho tão legal poder entrar ali e ter uma timeline que conta desde as minhas primeiras provas, sabe? Isso é tão legal. Só que não tinha o registro em números. Qual é o nome da prova? Que tempo que eu fiz, né? Que época do ano foi? Não sei, né? E a gente brincou, até tem um anúncio que a gente fez numa revista, a revista da Maratona de Floripa. Seu resultado é para sempre. O seu resultado é para sempre. E não importa se foi o melhor, é seu, né? E a gente quer fazer isso, a gente quer que você possa ter a sua história registrada, é direito seu ter essa história registrada. Então a gente faz essa captação para te entregar. E a gente brinca, né? Não é você que vai dizer pra gente o que você fez ou não. Você só vai entrar, dar o seu nome e a gente fala, olha, a gente tá aqui tudo que a gente tem sobre você. E se você não encontrar alguma prova, você requisita que a gente vai atrás das informações. E para explicar o que considera uma prova realmente oficial, porque nós temos hoje também com esse crescimento que é ótimo, que é perfeito, que assim continue, as provas, por exemplo, mais de bairro, as provas que não reúnem um público tão grande, tão expressivo, mas o que é feito, de que maneira que é considerada essa prova oficial para que ela entre nesse sistema também? A gente brinca, eu brinco muito com esse termo, apesar da gente não ter ela, infelizmente, completa na nossa base. Eu vou fazer uma brincadeira para quem é aqui de Florianópolis, talvez entenda, eu espero que entenda. Quando me perguntam assim, mas vocês têm todas as corridas? Eu brinco, eu falo que eu tenho do Pereba a Nova York. Para quem não conhece, a corrida do Pereba é uma corrida beneficente, totalmente informal, né? Muito bacana, é uma corrida de bairro, como você falou. Ela não tem cronometragem, né? Até não sei se não tem ainda, né? Porque ela é feita de forma rudimentar, que é fantástico o evento que é feito, né? Por ser beneficente. E a Maratona de Nova York, que é a maior prova de corrida de rua do mundo, né? Claro, já existem novas aí agora pelo Oriente Médio, mas assim, é uma prova muito significativa. Então eu brinco que a gente tem no calendário da corrida do Pereba a Nova York. Claro, a gente não tem todos os resultados, a gente vai captando, mas o nosso objetivo é que não tenha nenhum perigo de você não saber de alguma corrida. Eu quero que o usuário tenha o direito de saber sobre aquela corrida, seja uma corrida de bairro ou seja uma corrida maior do mundo. O resultado é um pouco mais complexo. Eu preciso ter uma cronometragem digital para eu conseguir imputar esses dados no sistema. Não tenho como, né, gerar dados do nada. Então, a gente precisa que exista algum tipo de registro digital, né, uma cronometragem para eu poder trazer esses dados para cá. Se tiver, a gente tem como trazer, seja no formato, na tecnologia que for. A questão de ser oficial, a gente até está fazendo essa validação até junto às federações e confederações, que é saber se a prova tem um selo mesmo de aferição, se ela é homologada ou não. O nosso objetivo é ter todas as provas e dar o direito do corredor saber quais são homologadas ou não, né? Isso é até uma ferramenta para as próprias federações. Para índice, tudo, né? Tudo, exatamente. Às vezes um treinador quer saber em que prova ele vai colocar o atleta dele para correr, para conquistar um índice, para ter um nível elevado, para premiações e tudo mais. Então, a gente tem que saber quais provas são válidas, né, oficialmente em questão de federação, índice, selos e tudo mais, né? A gente tem é bem complexa a questão de registro de provas, né? Tem regras e tudo mais dentro de federações e tudo mais, mas a gente quer que o atleta tenha o direito de saber de todas. E tudo isso começou por uma brincadeira. Você perguntou quando é que começou tudo isso, né? O Roadrunners começou um dia que eu saí para treinar. Eu moro na parte continental de Florianópolis. E eu saí para treinar no meu quintal de casa e tava tendo uma prova de corrida. E eu falei, como assim? Eu sou tão envolvido no ambiente, tá tendo uma prova sabendo. E eu não tava sabendo. E até não era tão pequenininha, era uma prova de médio porte. Eu falei, pô, onde que foi divulgado isso que eu não vi? Aí eu notei essa lacuna. Eu falei, pô, peraí. Se eu que tô aqui no bairro, né? Tô envolvido no meio da corrida, não tô sabendo uma prova no meu quintal, alguma coisa tá errada. Então, já com aquela vontade de ter feito a inscrição para ter participado também. O treino já viraria uma prova. Normalmente, porque pra quem corre, você sabe, a gente assistir uma prova é uma tortura, né? Você queria estar do lado de dentro. Então, eu pensei, pô, por que não a gente começar a centralizar a informação para que não aconteça isso? Pô, né? E às vezes você fica falando, pô, esse final de semana eu teria corrido uma prova, que bacana. Pô, teria corrido e não fiquei sabendo dessa. E é uma frustração, né? No final de semana que vem eu já não posso, tenho um compromisso. Nessa eu poderia, né? Então, não deixar oportunidades passarem, né? E a gente acredita muito na questão de que a corrida é uma porta de entrada para uma vida mais saudável. Com certeza. Né? Ela é só um estopim. O cara começou a correr porque um amigo corria. Começou a correr porque alguém corria. E aí ela percebe que, opa, mas para correr, talvez seja melhor eu começar a dormir um pouco melhor. Talvez seja melhor eu começar a tomar um pouco mais de água, me alimentar um pouco melhor. E de uma maneira muito agradável, quando ele vê ele tá tendo uma vida mais saudável, mais produtiva,
por causa de uma brincadeira. Porque ele começou a correr com um amigo, provocou ele para ele também, ou a empresa, e a hora que ele viu, a vida dele melhorou por causa de uma brincadeira. E a gente acredita muito nessa transformação de vida. Apesar de eu ter vindo da corrida e não ter precisado passar por uma transformação por causa de saúde, eu sei que boa parte da minha saúde é porque eu estou na corrida. E eu vejo colegas, amigos, tendo transformações na vida por causa do esporte. A gente fala muito da corrida, mas o esporte traz isso, né? Aproveitando, né? Você falou de tipos de corrida. Até mesmo corridas lúdicas, né? Que eu mesmo tinha um preconceito contra corridas lúdicas. Corrida das cores, corrida dos balões, corrida... E eu falava, mas isso não é corrida. Eu tinha um mega preconceito sobre isso. Até um dia que eu fui ver uma corrida dessa. Um dos organizadores me convidou e falou, vai lá olhar. E aí eu vi filhos puxando pais sedentários pela mão. Porque o filho viu a propaganda, quis participar, levou o pai... E eu entendi que aquilo era uma porta de entrada para a família estar ao ar livre praticando uma atividade física. Seja ela social, seja ela física. E aí eu falei, caramba, que porta de entrada de transformação da vida daquela família. Porque o menino achou interessante, queria brincar nos balões, nos infláveis, e puxou a mão do pai. E aí o pai encontrou um colega de trabalho que também estava lá porque o filho fez ele ir lá. E ele falou, cara, vamos começar a correr? E a hora que eles viram, começou uma transformação de vida. E eu acho que isso é tão rico para trazer as pessoas para o esporte, né? Se a gente desse mais atenção para o esporte, talvez a gente não tivesse outros problemas no nosso país. Então, a gente poder olhar para o esporte como solução para várias coisas, né? Para educação, para saúde e outras coisas. Geraldo, eu já contei aqui em outros episódios, mas eu acho que vale sempre o registro, trazer esse depoimento pessoal. Quando você falava disso, dessa transformação, eu fiz a minha primeira prova com 37 anos. Estou aí há um mês de completar 40 anos, ou seja, há 3 anos vivendo nesse mundo. E nós estamos gravando esse episódio no mês de outubro, e agora no dia 1º eu completei 1 ano que eu abri mão de consumir bebida alcoólica. Algo que veio por várias situações da minha vida, mas principalmente pela corrida. Eu comecei a entender que sem a bebida eu poderia treinar no sábado, poderia treinar no domingo, poderia treinar na segunda, a qualquer dia, a qualquer horário. Além dos outros benefícios que você tirando o consumo de álcool, você passa a ter na sua vida, né? E são várias as situações que a gente pode mencionar de como esse esporte transforma a nossa vida, né? E falando em vida, falando em transformação e emoção, André Celeste, prepara a nossa vinheta, porque agora eu quero saber do Geraldo Prota qual que foi a prova, qual que foi a corrida que tem algo especial, que marcou para ele, com a voz da nossa querida Ju Rabelo. Que corrida foi essa? Para você, Geraldo Prota, que corrida foi essa? Eu tenho muitas corridas na história e algumas que eu guardo com muito carinho, mas eu não tenho como deixar de falar da Maratona Internacional de Floripa, a edição de 2023, que para mim foi uma prova... Pós-pandemia? Pós-pandemia agora, ano passado, né? Que foi uma prova para mim que foi de superação, foi uma prova que eu consegui fazer um ciclo de treino muito encaixado, foi uma prova linda. 42? Eu fiz o 42, foi a minha 4ª maratona, então foi uma prova que marcou muito para mim. O dia foi perfeito, a prova foi realizada com maestria pela organização, foi aquela prova redonda que eu fiz com prazer, de ponta a ponta, literalmente. Fiz o meu RP, baixei 16 minutos no meu tempo. Foi tudo muito, muito perfeito. Então, foi realmente uma prova que eu guardo na memória com muito carinho. A cidade estava linda, o dia estava perfeito. Então, foi uma prova que eu guardo no coração, assim, como até hoje a minha queridinha. Estava lá também, nessa eu fiz a minha primeira e única até hoje meia maratona, foi nessa de 23 também, da Maratona Internacional de Florianópolis, que é uma data perfeita, né? Aquele mês de julho, como você mencionou, não é tão quente. Agosto ali, né? Isso. Mas ainda pega ali um pouquinho, finalzinho de inverno. Sempre pega, não pega tão frio, é muito agradável. Com provas de manhã também, não sei se tu é mais daquele período que da matutino ou noturno, que tem agora cada vez mais provas noturnas também, que são grandes eventos, né? Eu ainda prefiro da manhã. Eu prefiro da manhã também. É o acordar, o despertar e vai correr. O mais cedo possível. Geraldo, já que você, maratonista com 4 maratonas e citou a Maratona Internacional de Florianópolis também como a sua Que Corrida Foi Essa, nós temos um outro quadro aqui no nosso Vá para a Corrida para saber do momento atual, se o Geraldo Prota abre pra gente ou não o seu histórico de treino. Histórico de treino. E aí, vai abrir? E aí, Geraldo, está treinando? Vai abrir pra gente seu histórico ou não?
É uma caixinha de surpresa. No momento é até um pouco de vergonha. Não, eu não estou num ciclo de treino. Até estava brincando com os amigos essa semana que esse ano foi muito dedicado ao trabalho e acabei deixando de lado um pouco o ciclo de treino. Correndo, né? Correndo, mas de uma maneira bem mais leve. Ele até brincou, esse ano você tá lento porque você não fez um ciclo para maratona. E quando a gente faz um ciclo para maratona, a gente fica um pouco mais alinhado até com outras provas, outros objetivos. Mas esse ano eu estou um pouco mais devagar na corrida, correndo mais por lazer, nas horas vagas, sem ter uma planilha mais focada. Mas o objetivo para 2005 vem forte. Mas também tem que entender esse momento, né? Essa Sim. questão de saber que nem sempre você vai estar lá com todos os treinos seguindo Exato. a planilha. Em alguns momentos você vai precisar acalmar um pouco. Mas acho que o importante é não parar, né? Não parar. Ter um treino mínimo ou outro, uma corridinha por semana, manter essa rotina, né? E até eu brinco bastante, até uma coisa que eu uso muito, né? O porquê das provas de corrida? Ah, mas eu não gosto de correr provas. A prova é um bom objetivo para você se manter motivado. Tem gente que às vezes, se não está inscrito em uma prova, acaba afrouxando o treino, não tem um compromisso. Ah, eu não tenho um objetivo. Pô, eu tenho uma provinha de 5 km no mês que vem. Pô, eu preciso ir pra rua, fazer meu treininho para pelo menos não passar vergonha. Então, a gente pode usar as provas, os eventos, as atividades como desafios para nos motivar a ir pra rua, a calçar um tênis, a fazer nossa atividade, por mais leve que seja. Então, eu tenho os meus próximos objetivos aí, até um pouco ousados, mas que pretendo colocar em ação muito em breve. Mas acho que é bem importante usar essas provas até para não só socializar, que é um bom momento de socialização, mas também para nos motivar a ir para a rua, né, acordar cedo ou sair do trabalho e correr. Acho que é bem interessante usar essas provas como motivação também. Geraldo Prota, primeiro, parabéns por essa iniciativa, por esse sistema que você criou, de ter todas essas informações online divulgadas. Não cheguei a te perguntar, tem algum custo ao atleta que entra também não, né? Não, até o momento a gente não criou nenhum serviço pago e tudo que foi criado vai ser mantido gratuito. Então a ideia é que a gente possa proporcionar serviços aos corredores, organizadores, treinadores, influenciadores, todo esse serviço gratuito. E tem um detalhe, até que você falou, o Open Results, que é uma plataforma de resultados, a gente tem ela como um portal da transparência e nela nunca vai ser comercializado nada. No Roadrunners a gente tem até o cunho comercial, mas o Open Results é uma ferramenta que a gente tem sempre como, inclusive o usuário pode pesquisar sem nem mesmo precisar criar uma conta. Se ele quiser criar para ter o histórico dele, mas se ele quiser acessar totalmente aberto, transparente e gratuito, vai estar sempre disponível. Muito bem, obrigado então pela sua participação no nosso Vá para a Corrida e fique à vontade para divulgar mais uma vez então aqui o nosso sistema para que todas as pessoas possam também acompanhar e matar essa curiosidade, né? Quem que não corre que não vai acessar agora o canal e o site para também dar uma buscada nas informações, né? Eu agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui, de estar numa empresa que vive a corrida realmente. É um prazer estar no meio de uma equipe tão ativa. E fica o convite para quem quiser criar sua conta ou só para pesquisar mesmo, se não tiver interesse de criar, mas se criar sua conta vai ver que a gente tem bastante informação. Se você já fez alguma corrida, muito provavelmente a gente já tem informações lá. Então, criar o seu perfil, dar uma olhada no histórico de corridas, mostrar para os seus amigos a sua história, ver as provas que estão acontecendo na sua região, colocar elas no seu calendário ali para receber informações atualizadas. Então, provoco todo mundo aí para entrar no roadrunners.run. Então, é só entrar lá e acessar, criar seu perfil. É bem fácil, um cliquezinho no botão do Google e você cria a sua conta de maneira rápida, fácil e gratuita. Geraldo Prota com a gente no Vá para a Corrida. Muito obrigado pela sua companhia com mais esse episódio. Voltamos daqui 15 dias, sempre trazendo novas informações para você.